Um dia maravilhoso nós passamos hoje, uma manhã abençoada, escola bíblica. Tivemos ali o batismo, onde pessoas ali decidiram, tomaram uma decisão de se batizar. Nós tínhamos em mente 3 pessoas, e lá na hora mais 3, ali, isso, né? 6, né, irmão José? 6, né? Tivemos ali mais 3 que decidiu na hora: não, eu quero me batizar. Amém? Aleluia. E nesta noite não será diferente, irmão. Nós sentimos ali naquele lugar a glória do Senhor tocando em nossos corações. A presença de Deus naquele lugar é muito forte. E nessa noite aqui não será diferente, irmãos. Se você abrir o teu coração para o Espírito Santo, se você rasgar o teu coração e dizer: Senhor, sinta-se à vontade para agir na minha vida, Deus vai tocar na tua vida, meu irmão. Amém? Abra a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma passagem muito conhecida. Quero agradecer desde já aqueles que nos visitam. Quero dizer: sinta-se à vontade, tá? Estamos de portas abertas para te receber, você e sua família. Amém? E toda a igreja aqui está de portas abertas, com os braços abertos para receber vocês. Amém? Vocês que nos visitam pela primeira vez, você que sempre está nos visitando, quero que Deus abençoe a tua vida ricamente, irmãos. Deus tem algo tremendo para nossas vidas nesta noite, noite de ceia, ceia do Senhor. Não é a santa ceia da igreja missionária Caminho da Vida, é a santa ceia do Senhor Jesus. Amém? Você possa, neste momento especial, dizer: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, e eu quero nesta noite ser cheio do teu Espírito Santo. Aí você fale isso para o Senhor: Senhor, o que me importa nesta noite é a tua presença, Deus. Amém? Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, lá no versículo 21. Em nome de Jesus, vamos dar início aqui no versículo 21. Glória a Deus. Amém? Amém. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, diga 12 anos, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos e muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo ao pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de ti mesmo sairia, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos:
Vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Diga graças a Deus. Feche os olhos em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Senhor, nós estamos aqui nesta noite sedentos da tua palavra. Queremos, ó Deus, aprender mais e mais de ti. Ó Espírito Santo, sinta-se à vontade para agir em nosso meio, para se manifestar em nosso meio, para tocar em cada coração, Espírito Santo. Sinta-se à vontade em nossas vidas. Toque na vida de cada um. E que essa palavra, Senhor, venha trazer, ó Pai, um envolvimento maior com a tua obra, Senhor. Um envolvimento maior com o teu Espírito Santo, Pai. Nos ensine, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E onde houver, Senhor, uma pessoa que estiver precisando, ó Deus, o Senhor possa, ó Deus, tocar no coração dela, Pai. E o Senhor possa ir de encontro a este problema, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. E desde já, Senhor, eu repreendo toda retaliação, toda obra satânica caia por terra agora, em nome de Jesus. Demônio que não deixa esta pessoa ouvir a palavra, eu te repreendo agora e te expulso deste lugar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Isso é uma passagem muito interessante que eu quero passar com os irmãos nesta noite. Mas eu quero começar a ler pelo versículo 25. Eu quero falar da história dessa mulher. Quero contar um pouquinho da história dela, como ela conseguiu, quais foram as atitudes que ela tomou quando ouviu falar de Jesus. Antes disso, um centurião, ele se aproximou de Jesus, pedindo para que Jesus curasse a filha dele. O interessante aqui da vida desse centurião, que a Bíblia fala que ele rogava-lhe muito. A Bíblia diz que esse centurião, ele se prostrou aos pés de Jesus e rogava, ele implorava. Imagine só, pense comigo, um homem tão importante daquela época como um centurião, um homem ali que tinha vários soldados ao seu comando, um oficial daquele governo. A Bíblia diz que ele rogou ao Senhor, ele adorou a Jesus. Só para título para nós abrirmos essa mensagem, a posição dele, quando ele se aproximou de Jesus, ele não se preocupou o quê? Com a posição que ele tinha. Ele não se preocupou com o que as pessoas iam dizer. Ele simplesmente queria o quê? Queria a presença de Jesus. Ele simplesmente queria um milagre na vida dele. Então, se eu olhar para a minha vida, se eu me preocupar com quem está lá fora, ou com quem está do meu lado, se eu me preocupar com este mundo, com o que as pessoas vão dizer, eu simplesmente não estarei agradando a Deus. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga, eu creio. Eu creio. Diga, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Então Jesus, atendendo o pedido daquele homem, ele começou então a caminhar. E a Bíblia diz que a multidão estava atrás dele, caminhando junto com ele. E essa mulher, ela estava sofrendo de um fluxo de sangue, ou seja, uma hemorragia, há 12 anos.
como estava o coração dessa mulher. Em Levítico, o livro de Levítico fala sobre isso. Naquela época, irmãos, quando uma criança atingia aí os seus 11, 12 anos, que começava-se o ciclo menstrual daquela menina, daquela criança, então ele era levado para fora da cidade. Segundo a lei, ela era levada para fora da cidade até que se passasse aquele ciclo menstrual da mulher. E em torno de 5 dias, 6 dias, dependendo, até 10 dias. Aí você imagina uma criança, aonde a mãe tem que pegar na mão dela, levar para fora da cidade e deixar em um certo lugar, deixar em uma certa casa, até que se passasse aqueles dias. E quando se passava aquele ciclo, ela retornava para a sua casa, ela retornava para a casa dos seus pais. Antigamente era desta maneira. Ela aparecia ali os sinais e ela se transformava ali numa mulher. Automaticamente a mãe dela pegava ela, tirava fora da cidade e dizia: minha filha, olha, é só por alguns dias, até você voltar ao normal. Aí você poderia voltar para casa. Por quê? Porque isso em Israel era considerado uma imundícia. As mulheres daquela época sofreram muito com essas leis. Então isso era considerado uma imundícia. E todas as vezes que uma mulher ficava grávida naquela época, os homens, ele buscava a Deus para que fosse um menino, porque eles acreditavam: não pode ser a minha mulher a escolhida para dar a luz ao Messias, pode ser a minha mulher escolhida para dar a luz a Jesus. Então eles oravam. Quando, para você ter ideia, quando uma mulher gerava um filho homem, a purificação dessa mulher era 8 dias. Quando gerava uma filha mulher, era 45 dias. Vocês perceberam, vamos dizer assim, o preconceito que era? Até hoje, continua ainda em Israel, alguns estados lá, esse mesmo costume. Então a menina, ela teria que sair da cidade, enquanto ainda ela estava ali sangrando, e depois a mãe dizia: olha, a mãe vem te buscar e você volta para casa. Mas com essa mulher foi diferente. Imagine uma criança, irmãos. Imagine uma criança afastada dos pais. Imagine uma criança, essa mulher, ela devia estar contando nos dedos: 1 dia, 2 dias, 3, 4, 5 dias, 6 dias e nada da purificação dela. Imagina a ansiedade dessa criança que queria retornar para a casa dos pais. Imagina que aquilo começou um sofrimento, a mãe visitar e não poder trazer a filha de volta, porque segundo a lei ela estava imunda, porque eram separados, irmãos. Tinham que sair da cidade. Os leprosos tinham que sair da cidade também. Imagine você, tente imaginar, irmãos, um pai de família. Vamos supor que um pai de família nos seus 30 anos, com 2, 3 filhos, toda tarde ele chegando na casa dele, para brincar com as crianças, para se alegrar com a família, e de repente este homem, surge uma doença na vida dele, chamada lepra, e este homem tem que simplesmente dar tchau para a família, porque era assim naquela época.
Imagina como era o coração de um homem ter que olhar para os 3 filhos e dizer: olha, o papai está indo embora e o papai não pode voltar mais, porque ele tinha uma doença incurável e ele tinha que se afastar da cidade, era lei. Imagine a cabeça daquela criança sem entender nada: mas pai, o que o senhor vai fazer? Meu filho, eu preciso ir embora, eu preciso me afastar de vocês. Era assim naquela época, irmãos. Era um sofrimento, por quê? Porque aquilo não tinha cura. Então existiam pessoas fora da cidade, que eram os leprosos, que eram cegos, pessoas doentes, e as pessoas que eles consideravam imundas. Por quê? Por causa deste problema que esta mulher tinha. Ela era desprezada, ela era amaldiçoada pelas pessoas. Ninguém queria ter amizade com uma mulher dessa, ninguém queria ser amigo. Imagine a mãe dela 1 mês indo lá buscar ela e não poder trazer, porque o problema estava na vida dela. Imagina, passa 1 mês. Imagina o coração dessa criança, irmão, 12 anos, 13 anos, 11 anos que seja, separado da mãe, separado da família, por uma coisa cruel, por uma doença miserável, uma doença incurável. Imagina quanto que as pessoas não sofriam, irmãos, passando por aquela dificuldade, por aquela situação. Aquela criança imaginava no coração: olha, a mamãe vai vir me buscar. Todas as vezes que a mãe ia: filha, eu não posso te levar. A tristeza tomava conta daquela criança, e ela foi crescendo. Isso não foi, irmão, 6 meses, 1 ano, não. A Bíblia diz que era 12 anos. 12 anos não são 12 dias. E o sofrimento batia naquela casa, a tristeza. Imagina o coração de uma criança dizendo: o que eu fiz para Deus, o que eu fiz para merecer isso na minha vida. Eu quero dizer algo para os irmãos aqui. Eu fui ter amizade com a minha família de 2002 para cá, irmãos. A minha vida, a minha infância foi morar com estranhos por causa de um padrasto que eu tinha. Você não sabe o que é a dor de um desprezo, mas graças a Deus a minha família hoje ela é de Cristo. E eu perdoei tudo isso, não tenho mágoa nenhuma da minha família, graças a Deus por isso. Porque perdoar, irmãos, não é esquecer o que passou. Perdoar é quando você lembra o que aconteceu, mas você não sente mais mágoa das pessoas. E isso eu passei na minha vida, irmãos. Eu passei fome. Eu já cheguei a comer comida estragada da rua. Eu já cheguei a pedir comida na rua. E a minha família toda perturbada, toda endemoniada, que não tinha Jesus. Eu não culpo eles, porque eles não tinham Jesus na vida. E fui morar com estranhos. E eu quase morri várias vezes, irmãos. Tive amigos bandidos, maconheiros, tudo quanto é espécie. Mas Deus tinha uma obra na minha vida, irmãos. Assim como Ele tem uma obra na sua vida também. Então eu experimentei na minha vida o que era desprezo. Eu experimentei na minha vida o que era desprezo, irmãos. E não tenho vergonha de falar isso hoje, que já cheguei a pedir comida, bater na porta da casa de alguém, uma criança, e dizer: olha, eu preciso de um prato de comida. Apanhar na rua. E quando você não tem família, quando você não tem pai, todo mundo quer ser teu pai. Estou dizendo aqui só para nós
entendemos essa mensagem. Eu não conheço meu pai nem por fotografia, nem por nome, irmãos, até hoje. Então eu senti o que era o desprezo de uma família, irmãos. Eu senti isso na pele. Mas eu olho para a vida dessa mulher aqui, imagino a vida dela, tendo o pai que amava, tendo a mãe que amava, mas eles não podiam fazer nada pela vida dela. Por quê? Porque ela era considerada imunda por causa dessa doença. Ela tinha uma hemorragia, se chama fluxo de sangue. Ela não parava do sangue escorrer do corpo dela. Quem é mulher sabe do que eu estou falando. Olha a tristeza nessa família, por causa de um destino. Mas que destino é esse? A dor pairava sobre aquele lugar, irmão. E eles conseguiam ter acesso à cidade, porque eles compravam. E os pais gastando ali, a Bíblia diz que eles gastaram com o médico. Ela gastou tudo que tinha, mas ninguém podia fazer nada pela vida dela, irmãos. A Bíblia fala que todos os bens, hoje nós vemos doenças por aí que os médicos falam, isso não tem cura. Os médicos falam isso, mas Jesus fala o contrário, porque tudo é possível ao Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Se você está passando por um problema, se você está passando por uma dificuldade, creia que Deus é poderoso para resolver a tua situação. Glória a Deus. Não existe problema que Jesus não possa resolver. Então, na vida dessa mulher, ela conseguia ir para a cidade porque eles pagavam como se fosse um tributo. Bartimeu era assim, eles eram identificados com uma capa. Por isso que quando Jesus mandou chamar Bartimeu, ele deixou a capa, porque ele disse, eu não preciso mais disso, eu não preciso mais dessa capa, porque eu tenho Jesus agora, porque eu encontrei Jesus na minha vida. E essa mulher, com todo esse sofrimento, 12 anos, rejeitado pela sociedade, sem amigos, porque ninguém queria ser amigo de uma mulher impura, ninguém queria ser amigo de um leproso, ninguém queria ser amigo desse povo que era rejeitado pelas pessoas. Mas existe alguém, irmãos, que não rejeita você. O mundo pode te rejeitar, mas Jesus, ele não rejeita ninguém. E a Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Quem era este Jesus? Jesus, ele pregava, ele dizia, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me enviou a pregar o Evangelho, a pregar as boas novas. Jesus dizia, eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa era a palavra de Jesus. Uma palavra que liberta, uma palavra que restaura. Essa era a palavra de Jesus, irmãos. E ele dizia, olha, vinde a mim, Jesus dizia, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma palavra de autoridade, uma palavra que cura, uma palavra que liberta. E essa mulher ouviu falar de Jesus. Olha a importância de pregarmos o Evangelho, irmãos. Aleluia, aleluia. Como é que essa mulher ouviu falar de Jesus? Alguém contou. Olha, sabe o Jesus lá da Galileia, Jesus de Nazaré? Ele tem dado vista aos cegos, ele tem ressuscitado mortos. Aquele Jesus lá, ele cura pessoas. Imagine a situação daquela mulher naquele momento, irmãos. Ele diz, Jesus é a minha última esperança. E ouvindo falar de Jesus,
ela ouviu: na onde eu procuro, na onde eu acho esse Jesus? A palavra diz: invocai o Senhor enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje eu e você temos acesso direto ao trono de Deus. Aleluia. E aquela mulher pegou todo aquele sofrimento que ela tinha, ela deu basta. Esse Jesus que cura, esse Jesus que restaura, esse Jesus que liberta, eu preciso encontrar esse Jesus. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Uma multidão estava ao redor de Jesus. E essa mulher tomou uma atitude na vida dela. Ela disse: eu vou tocar em Jesus. Glória a Deus. Ela se levantou, ela tomou uma atitude, se levantou e disse: eu não vou mais sofrer. A partir de hoje eu não vou mais sofrer. E aquela multidão em volta de Jesus, ela começa a passar por um e passa por outro. Imagine, irmão, aquela mulher passando no meio de pessoas que olham para ela e rejeitam. Pessoas olhavam para aquela mulher que conhecia. Eles conheciam os leprosos. Aquela mulher rejeitada, aquela mulher humilhada, que a vida, que aquele destino que estava sobre a vida dela, humilhando ela. Um sofrimento de criança, uma bagagem de mágoa trazida no coração. Mas ela tomou uma atitude. Ela se levantou e foi buscar Jesus. Ela se levantou, ela não ficou parada murmurando não. A Bíblia diz que ela começou a passar pela multidão. E a multidão apertava daqui, ela ia para cá, ia para lá. E a Bíblia diz que ela dizia consigo: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Glória a Deus. Dentro daquela situação, ela acreditou que Jesus poderia fazer algo na vida dela, mas ela simplesmente não só acreditou, como ela confessou que Jesus era Senhor, irmãos. Não basta simplesmente eu buscar Jesus, eu preciso confessar a palavra dele. Eu preciso dizer: eu vou para a igreja hoje, porque eu serei abençoada pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou buscar Deus hoje, porque Ele vai curar a minha família. Eu vou buscar Jesus, porque Ele vai salvar a minha família. Eu preciso confessar isso. Não basta simplesmente acreditar, eu preciso confessar. Porque quando eu confesso, eu começo a colocar combustível no meu coração. Eu vou buscar. A vitória não chegou, mas eu vou buscar Jesus. A vitória não chegou, mas eu vou continuar buscando. Ela confessava isso. E a multidão estava apertando Jesus, irmãos. A multidão estava ali apertando Jesus. E aquela mulher passa por um, passa por outro, e sempre confessando: eu preciso tocar em Jesus, eu preciso tocar em Jesus. E ela passava aquela multidão, ia trombando em um, trombando em outro, e dizia: eu preciso tocar em Jesus. E no momento que ela tem a oportunidade, que ela faz? Ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus para naquele momento, irmãos. Jesus para toda aquela multidão, para com ele. E ele olha para os discípulos e fala assim para os discípulos: quem me tocou? Parece até uma piada, irmãos. Os discípulos olham para ele e falam: Jesus, olha a multidão te apertando, o Senhor me pergunta: quem te tocou? E Jesus fala: não, mas me tocaram diferente. Glória a Deus. Jesus disse: me buscaram diferente. Me buscaram de todo o coração. Me buscaram com perseverança. Me buscaram com fé. Não foi um simples toque. Jesus estava dizendo: não foi um simples toque. Foi um toque de atitude, um toque de fé que move a mão de Deus ao nosso favor, irmãos. Eu preciso ter a palavra de Deus no meu coração. Porque quando eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu começo a confessar ela. Eu começo a confessar as grandezas de Deus na minha vida. Com aquela mulher não foi diferente. Ela tocou em Jesus, Jesus parou e disse: quem me tocou? A multidão
multidão está te apertando, Jesus. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele diz: mas me tocaram diferente, porque de mim saiu virtude. Que nessa noite, irmãos, você possa entender essa palavra. Não basta apertar, não tente apertar, fazer as coisas na marra para Jesus. Basta simplesmente um toque, irmão, mas um toque de fé na presença dele. Tem muitas igrejas orando, mas a igreja missionária Caminho da Vida saiu de mim virtude. Daquela igreja saiu virtude. Deus não precisa de um templo grande, gigantesco. Ele precisa de uma pessoa com o coração aberto na presença dele. E Ele quer encontrar nessa noite um coração aberto, irmãos. Ele quer encontrar nessa noite pessoas que tenham fé para tocar nas vestes dele. Não precisa apertar, irmão. Não precisa apertar, irmãos. Basta tocar. Um sorriso teu abençoa uma pessoa. Um bom dia que você dá na rua abençoa uma pessoa, irmão, se você for cheio do Espírito Santo. Aquela mulher toca e ela sentiu que o corpo dela estava curado. Por quê? Porque ela confessava. Ela confessava, a palavra dizia: se eu tão somente tocar nas vestes, eu ficarei curado. Se eu apenas tocar, nas vestes do Senhor, eu ficarei curado. Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Aquela mulher podia pensar, aquela mulher ela podia falar: eu já busquei muitos médicos, os médicos me disseram que não tem jeito, os médicos têm papel aqui a dizer que a minha doença é uma doença crônica, não tem cura. Ela podia ter feito isso, irmãos. Ela podia ter feito isso. Eu nasci para morrer, eu nasci para sofrer, eu nasci para essa vida miserável mesmo. Ela poderia ter pensado dessa forma, mas não. Ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude de buscar a Deus. Ela tomou uma atitude de tocar nas vestes do Senhor. Ela não se importou com a multidão. Ela não se importou com os problemas. Ela tinha um alvo na vida dela. O alvo dela era tocar em Jesus. Esse tem que ser o meu e o seu alvo. O nosso alvo é tocar em Jesus. O nosso alvo é buscar a presença de Deus. O nosso alvo é ganhar almas para Jesus. Esse é o verdadeiro alvo do cristão. E Jesus pergunta: quem me tocou? O meu sofrimento não vai chamar a atenção de Deus. A minha tristeza não vai chamar a atenção de Deus, irmão. O que chama a atenção de Deus é a minha fé. Porque quando eu tenho fé, eu estou dizendo: Pai, eu acredito na tua palavra. Quando eu tenho fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Deus existe na minha vida. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. É acreditar no Deus de milagre. Ela poderia ter abandonado tudo, mas não. Ela dizia: se eu tão somente tocar, se eu tocar nesse Jesus que todo mundo está falando aí, esse Jesus que restaura, se eu entregar a minha vida para Jesus, ela será restaurada. Eu preciso tomar uma atitude. Eu não vou me importar com a multidão. Eu não vou me importar com o que os amigos vão dizer. Eu não vou me importar com o que minha família vai dizer. Eu quero
quero Jesus na minha vida. Aleluias. E Jesus olha para aquela mulher. E ela contou para o Senhor: Senhor, fui eu que te toquei. Fui eu que toquei nas tuas vestes, Senhor. E Jesus disse para ela, lá no versículo 34. Versículo 34. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Ele diz: filha, a tua fé te Salvou. A tua o quê? Fé. Tua fé. Teu problema não vai chamar a atenção de Deus, irmãos. Ah, porque eu estou vivendo uma vida miserável, minha vida é isso e aquilo. Não. Isso não vai chamar a atenção de Deus. O que vai chamar a atenção de Deus é a tua fé. É você exercitar essa fé. E dizer: Deus, eu acredito na tua palavra. Eu acredito que meu casamento vai ser restaurado. Eu acredito que a minha família será salva. Eu acredito na cura do ente querido meu, do meu parente. Porque eu creio na tua palavra. Jesus disse para aquela mulher: filha, ela já não foi considerada uma mulher imunda. Note que Jesus disse para ela: o quê? Filha. Não disse para ela: ô mulher, não. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Diga graças a Deus. Graças a Deus. A tua fé te salvou. Aleluia. Aleluia. A tua fé te salvou. Vai em paz. E ser o quê? Livre. Ser o quê? Livre Do quê? do seu mal. Do sofrimento. Deus está dizendo para você: vai. A tua fé te salvou. Deus está dizendo, Jesus está dizendo: seja o quê? Seja livre. Jesus está dizendo: seja livre deste teu mal. Seja livre disso que te perturba. Aleluias. Glórias a Deus. Certa vez trouxeram uma mulher para Jesus. Pode aumentar só mais um pouquinho, irmão, fazendo favor? Certa vez trouxeram uma mulher para Jesus. E os fariseus disseram o seguinte: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela tem que morrer apedrejada. Jesus não responde nada. Se Jesus respondesse para eles assim: olha, é verdade, tem que matar ela pedrada, os fariseus iam dizer assim: é, viu? Nós temos razão. E se Jesus manda aquela mulher sair dali e falar: vai para sua casa agora, sabe o que ia acontecer? Eles iam dizer que Jesus transgrediu a lei de Moisés. Eles quis pegar, dos dois lados eles quis pegar Jesus. Só que Jesus disse para eles assim: quem dentre vós está sem o que? Pecado, atire a primeira pedra. E ele voltou a inclinar com o seu dedo na areia, escrevendo. Ela teria que ser morta, irmão, apedrada, aquela mulher. Jesus poderia pegar uma pedra também e tacar naquela mulher para matar ela. Se ele fala: não é verdade, tem que matar os fariseus. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Os fariseus iam dizer: nós temos razão. E se Jesus manda aquela mulher embora naquele momento, ele ia transgredir o mandamento. Ele falou: quem está sem pecado aí, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Você sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Porque aquele pecado lá não foi impune. Aquele pecado daquela mulher não foi impune. Alguém pagou por aquele pecado. O mesmo Jesus que disse: vai, filha, nem, cadê os seus acusadores? Falou
não tem ninguém, Senhor. E ele fala para ela: eu também não vou te acusar. Vá e não peques mais. Jesus fez aquilo por quê? Porque aquele pecado de adultério, Jesus estava retirando daquela mulher, cravando nele, para ser cravado na cruz. E ele tinha autoridade para isso, irmãos. Ele tinha autoridade, por isso que ele disse: quem está sem pecado, atire a primeira pedra, então. Porque ele pegou aquele adultério, aquela ira, aquela cólera, aquela mágoa, e ele carregou sobre ele lá na cruz do Calvário. Por isso aquela mulher não morreu apedrejada, irmãos. Porque aquela culpa, ela tinha que pagar a pedrada. Assim como eu e você, nós teríamos que estar mortos hoje. Nós não estamos, porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Quando aquela multidão começou a soltar a pedra ali no chão e sair, cada um foi saindo. Quando Jesus disse para a mulher: vai em paz, ele arrancou o pecado daquela mulher e carregou nas costas dele. Mas esse pecado eu vou gravar lá na cruz. Eu e você somos livres, irmãos, porque Jesus pegou os nossos pecados e cravou lá no Calvário. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nenhuma condenação há. E nada pode nos separar do amor de Deus, irmãos. Aleluia, glória Amém, a Deus. irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Deus. Eu gostaria de pedir para o pastor Elias fazer oração, pastor, um apelo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, amém? Eu sei que você ouviu uma palavra viva e com certeza Deus falou com você, amém? Aquela mulher precisava de ser tocada por Jesus, ela precisava receber um milagre, e o milagre dela era ser curada de uma enfermidade. Mas o nosso Jesus, Ele não está limitado apenas à cura da enfermidade. Ele tem poder para curar a sua vida financeira. Deus tem poder para curar a sua vida sentimental. Deus tem poder para curar a sua alma, perdoar os seus pecados, limpar, fazer de você uma nova criatura. Mas para isso é preciso que você tome uma decisão. Aquela mulher poderia ter continuado os seus anos de luto, os seus anos de desespero, se ela não tivesse tomado uma decisão. Ela disse consigo mesma, ela decidiu. Não foi o pai que decidiu por ela, não foi a mãe, não foi seu marido nem seus filhos, mas ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu vou ser curada. É uma decisão pessoal. Quem sabe você tem vivido os dias da sua vida procurando viver para agradar alguém, pensando: talvez eu nasci nessa situação, ou nessa religião, ou nesse conhecimento, foi assim que meu pai e minha mãe me ensinou, eu não quero sair. Mas se eles estivessem errados, se eles tiverem te ensinado errado, você vai querer ter o mesmo fim? Ou você quer viver a verdade? A verdade é que somente Jesus tem palavras de vida eterna. Somente Jesus tem solução para você. E hoje você tem a oportunidade, você tem o privilégio de decidir diante do Pai o que você quer da sua vida. E eu quero dar essa oportunidade para você. Se você veio aqui nessa noite precisando de um milagre, quer seja na sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida financeira, no seu trabalho,
na sua vida espiritual, tome uma decisão agora. Diga: Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Se você quer tomar essa decisão, repita essas palavras: Senhor Jesus, nessa noite, eu decido colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu te peço que, como o Senhor falou com aquela mulher, curando o mal, mandando ela viver em paz, eu quero, Pai, receber a tua palavra no meu coração, e quero, a partir de hoje, pela virtude do teu Espírito Santo, viver uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida nova. Eu renuncio agora tudo que passei no passado sem conhecer a Ti, tudo que eu vivi sem conhecer a Tua palavra, aquilo que pratiquei e que não era da Sua vontade, eu renuncio, e pela fé eu te aceito como meu Senhor, Salvador da minha alma. Pai, em nome de Jesus, eu recebo a Ti como Senhor. Senhor Jesus, temos feito aqui uma confissão diante de Ti, Pai. Pessoas que aqui estão nessa noite, Pai, precisando de um milagre, precisando de uma resposta, precisando de um toque do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor toque agora, com a Tua mão de poder, com o poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor comece a abençoar essas vidas, perdoando os pecados, transformando corações e mudando história. Pai, em nome de Jesus, entra nessa família, entra nessa casa, entra, Senhor, nesse local de trabalho, entra na vida desse homem, entra na vida dessa mulher, Pai, e faz um milagre pelo poder do Teu sangue. Pai, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor diz na Sua palavra: para os homens é impossível, mas nada é impossível para Deus. Por isso, Pai, eu coloco, Senhor, a necessidade dos Teus filhos nas Tuas mãos e te peço, Senhor, em nome de Jesus, realiza o milagre do céu, para que eles sejam surpreendidos, como foi aquela mulher, quando tocou nos vestidos do Senhor Jesus. Pai, pela fé, nós profetizamos vida abundante, vida abençoada, vitórias, em nome de Jesus, na vida dos Teus filhos, para a Tua glória, Pai, nós oramos e nós te agradecemos. Aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluia, obrigado seja Deus. Santo, santo é o Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração, dedicamos a Ti, Filho, que reina para sempre, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós te amamos, Pai. Nós te glorificamos. Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar? Amém? Glória a Deus. Como vocês já ouviram, né, o evangelista Samuel dizer, nós hoje tivemos um dia bastante movimentado, né? De manhã nós tivemos o café da manhã ali na igreja, ali na chácara, né? Ali na chácara, né, foi uma benção. Nós depois tivemos o batismo ali nas águas, e após o batismo nós tivemos um almoço ali com aqueles que puderam estar ali, e tivemos uma tarde de comunhão com a igreja. Foi bênção, mas não fica por aí. Deus continua abençoando. Nós estamos aqui nessa noite e Deus certamente tem bênçãos ainda para a sua vida, amém? Louvado seja Deus. E nós queremos nessa noite apresentar os irmãos que desceram as águas batismais. Como nós ouvimos no início, Deus sempre nos surpreende, amém? Deus vai surpreender muitas pessoas aqui também nessa noite, amém? E de manhã nós tínhamos 3 pessoas inscritas para o batismo. Uma delas desistiu, e no momento que nós estávamos passando o estudo, né, com os batizandos,
através da palavra, Deus tocou o coração de alguns e mais 4 pessoas decidiram descer as águas batismais. No entanto, que nós tínhamos 3 que estávamos indo, acabamos batizando 6 pessoas. Foi uma surpresa para mim, mas graças a Deus, porque Deus sempre nos surpreende para melhor, amém? E nós também nessa noite estamos recebendo como membro da nossa igreja a nossa irmã Gisele. Então nós temos 7 novos membros aqui nessa noite. Quero convidar a irmã Gisele para estar aqui à frente, hein? Ela que congregava ali na Cidade Dourados, mudou para Naviraí, e ela sentiu, ela já esteve conosco em muitas oportunidades, e sentiu o desejo de congregar, de ser membro dessa igreja. Nessa noite nós a estamos recebendo como membros da igreja missionária Caminho da Vida, amém? Quero convidar aqui à frente também os nossos irmãos que foram batizados, o Maninho, ali ocupado, ele já está sendo cameraman, né? Amém. O irmão Adiceu, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Maria Luísa, glória a Jesus. Louvado seja Deus. O irmão Vitor e o Vitor Guilherme, né? Nós temos agora 2 Vitor, um Vitor e o Vitor Guilherme, né? Gisele, nós temos Gisele 1 e Gisele 2. Louvado seja Deus. E o Paulo Sérgio, hein? Também está conosco. Talvez você possa até surpreender, ou alguém possa até comentar com você como é que foram batizar o Paulo Sérgio, amém? Mas queridos, ele ouviu a palavra e decidiu, e nós conversamos com a família, né? Porque pela idade nós precisávamos de uma autorização dos pais. Os pais autorizaram e se comprometeram a estar acompanhando a vida espiritual do nosso Paulo Sérgio. Ele então desceu as águas batismais e foi uma bênção, amém? Eu quero que a igreja aponte as mãos para cá, vamos abençoar os novos membros da igreja. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos os teus filhos como membros da tua casa. Hoje, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cubra eles com teu sangue, que o Senhor fortaleça os teus filhos, que eles recebam resistência, Pai, para enfrentar toda a intempérie, que eles recebam unção de conquista, unção de multiplicação, para ganhar almas para o teu reino, que eles sejam, Pai, testemunhas fiéis da tua palavra, e que através deles muitas vidas se rendam a ti nessa cidade. Pai, é para a tua glória que nós oramos, declarando a bênção do céu sobre a vida dos teus filhos. Amém, Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus por esses soldados, né, que estão alistando no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você que deseja se batizar, talvez você pode ter pensado agora, eu podia ter batizado. Se vocês quiserem, domingo que vem a gente marca outro, amém? Mas creio, em breve teremos outro batismo. Provavelmente daqui a uns 2 meses, eu creio que nós teremos outro batismo. Vamos esperar esfriar mais a água, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos passar para a celebração da ceia do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, o livro de 1 aos Coríntios, o capítulo de número 11, versículo de número 23. Aleluia. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quero chamar aqui à frente o presbítero José Pereira, amém? Nosso amado José Pereira, que em breve nós vamos estar consagrando como pastor dessa igreja, amém? Vamos orem, intercedam pelo ministério do nosso irmão. Louvado seja Deus, para que ele seja realmente frutífero. Louvado seja Deus, aleluia. Diz assim a palavra:
1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Aleluia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Glória a Deus. Queridos, aqui nós temos um ensinamento da palavra para nós, igreja. Amém? O apóstolo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz para eles: o que eu recebi do Senhor, o que eu aprendi de Jesus, é o que eu também vos ensino, vos entrego. Que no dia em que Jesus foi traído, o que ele fez? Ele tomou o pão, e ele, tendo dado graças, ele partiu, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Amém? O corpo de Jesus, ele foi entregue em nosso favor. E ali na cruz do Calvário, ele foi moído, ele foi furado por uma lança, ele foi injuriado. Mas a Bíblia diz que ele, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus não murmurou